Gente, voltamos. Tive um probleminha aqui com a conexão, que caiu. E aí eu troquei agora a minha conexão. Vamos ver se dá certo. Deixa eu voltar aqui o pessoal. Esperar um minutinho para as pessoas voltarem. Problemas técnicos. Dá só um minutinho para o pessoal voltar. Pronto, voltou, né? Acho que agora não vai ter mais problema, porque eu mudei a conexão. Tava meio ruim a conexão aqui do Wi-Fi. Eu vi que tinha, assim, uns comentários, né? A Viviane da NeuroKids tinha colocado alguma coisa, né? A partir do diagnóstico. Diagnósticos errados, né? E isso não é tão raro, infelizmente. Então, eu queria pontuar isso, né? De que há uma discussão. Isso foi percebido pelo Ministério da Educação aqui, inclusive o Ministério da Educação no Brasil. Teve uma conversa entre governos para pedir explicação, né? Por que, então, o maior número de diagnósticos. Houve uma crítica dos dois lados, né, tanto do Brasil quanto do Japão, que isso não seria possível, o que mais estaria envolvido na questão do excesso de diagnóstico de autismo entre as crianças estrangeiras, né? Então, por conta dessa discussão, isso desembocou numa nova pesquisa que foi lançada o ano passado pela Embaixada. E essa pesquisa, mas é diferente do que é o primeiro artigo, que faz uma denúncia sobre o número de estrangeiros. Então, né, colocando aí em pauta, inclusive, o que é esse estranhamento que o japonês, né, que o Japão tem dos estrangeiros, né? E o que é essa falta de acolhimento das crianças que chegam aqui, claro, de todo estrangeiro que faz essa mudança, que é uma mudança muito intensa na sua vida, né? É claro que as crianças também vão sentir, e muito. Ao contrário do que, às vezes, os adultos acham, né? A criança não sabe de nada, a criança só brinca, não tem responsabilidade. A questão não é essa, a criança também sofre, e sofre intensamente, né? Então, essa questão ela foi levada em pauta, mas desembocou num outro resultado que aí avaliou a questão dos brasileiros. E aí, nessa nova pesquisa, entre os brasileiros, não tem essa discrepância, né? Mas vamos deixar muito claro que o artigo inicial era sobre estrangeiros. Então, e outra coisa, né? É essa forma de se fazer o diagnóstico, enquanto no Brasil, talvez a gente esteja um pouco mais atento, seja um pouco mais cuidadoso com a questão do diagnóstico. Aqui no Japão, a gente tem, então, uma percepção, né? Muitas vezes pelo pessoal da educação, que não compreendeu muito bem, que não conseguiu levantar todas as questões do porquê que a criança está sofrendo, e aí acaba fazendo uma redução desse sofrimento a partir de um diagnóstico, de um psicodiagnóstico, e que o médico também, muitas vezes, só faz essa escuta do lado da educação. Então estão percebendo isso? A escola está percebendo isso? Então é por quê? Então eu vou dar aqui o meu diagnóstico, porque afinal de contas eu não tenho muito o que fazer, né? Como que se acolhe uma criança estrangeira, como se faz um teste numa criança estrangeira que não sabe a língua ainda, um teste que está adaptado para o Japão, né? Enfim, e a gente também sabe que pelo lado da psiquiatria, também isso pode ser muito reduzido, né? Como que a psiquiatria vai trabalhar com isso? Via de regra, a gente sempre faz essa crítica aqui, que a psiquiatria hegemônica, ela é muito mais um checklist hoje em dia do que refletir sobre o que é psicodinâmica, né? Então não tem, de fato, uma perspectiva mais abrangente, coisa que outras áreas geralmente trabalham um pouco diferente, né? Iene, mas teria que ver se essa pesquisa foi feita só com crianças nascidas fora do Japão. Iene, essa pesquisa foi feita com todos os brasileiros, todas as crianças brasileiras de 5 regiões do Japão. Ela está disponível lá no site da Embaixada do Brasil no Japão. Então tem de tudo, né? Mas o que a gente está colocando em pauta aqui, da primeira pesquisa, né, do primeiro artigo, é que ele coloca em dados bem claros de que o número de diagnósticos entre estrangeiros e japoneses é muito maior entre estrangeiros. Fabiana, aqui o diagnóstico não é feito por uma equipe multidisciplinar. Acho bem falho nessa parte. Então, assim, há várias questões, né? Mas eu gosto de fazer essa comparação porque a gente pode, né, vir aqui e falar isso, que a gente precisa fazer uma crítica de fato, mas que isso não é específico do Japão. Porque, então,
A gente, enquanto brasileiro, passa por isso aqui. Mas lá no Brasil, a gente reproduz isso, porque a gente faz isso com os estrangeiros que estão no Brasil, né? Então, como eu ia falar para vocês, o caso dos bolivianos é também muito parecido. Apesar da Bolívia ser mais próxima do Brasil, apesar da língua, né, ter uma sonoridade um pouco mais próxima, mas a gente sabe que há diversos bolivianos que vão para o Brasil. Na verdade, eu não sei como que está a imigração agora, mas, né, há alguns anos atrás, ali na região da Luz, ela foi tomada por bolivianos que passaram a trabalhar nos ateliês, né, nas fábricas de roupas, né, em condições muito insalubres, inclusive com vários casos de trabalho análogo ao trabalho escravo. Então, nessa região, né, onde os bolivianos estavam mais concentrados, ali no centro de São Paulo, quem trabalhava em serviços destinados à criança, ao sofrimento da infância, também percebeu isso, e tem alguns estudos falando sobre isso, como os diagnósticos do autismo são maiores, e não necessariamente porque, de fato, há um autismo, mas porque há esse estranhamento. A criança aparece num sofrimento e, enfim, né, a gente tem também essa versão, né, do transtorno do espectro autista que foi ampliada, né, então a gente encaixou várias coisas dentro desse diagnóstico que antes eram de um outro espaço, né, de um outro tipo de patologia. Então, digamos assim que o sofrimento da infância quase todo acabou entrando no TEA. E às vezes, né, claro que a criança que está passando pela situação de imigração também pode ter o seu sofrimento. E aí pode parecer muito com autismo, mas não necessariamente que seja. E aí, da mesma forma, né, que os brasileiros aqui no Japão, quando voltam para o Brasil, não têm esse diagnóstico, os bolivianos também, quando voltavam para a Bolívia, também não tinham esse diagnóstico. Então, há muita coisa em jogo, muito mais do que esse diagnóstico médico, que muitas vezes é feito, né, pela avaliação dos fenômenos, né, não necessariamente pensando o que é essa dinâmica da formação psíquica do sujeito no mundo, como que ele está lidando com essa inserção cultural, com adaptação, etc. Então, essa é a primeira questão que eu queria trazer para vocês, que eu avalio que é uma questão muito importante, que a gente, enquanto brasileiro, enquanto comunidade brasileira aqui no Japão, precisa estar atento, né? Essa questão não foi resolvida, mas ela ficou um pouco abafada, né? Lá em 2016 foi um bafafá, né? Foi discussão aqui no Japão, discussão no Brasil, interlocução dos dois países querendo entender. E, de repente, essa discussão parou, né? Mas é claro que a gente continua com excesso de diagnósticos e continua também com a fala de pais dizendo que não encontram muito apoio aqui no Japão, né? Uma outra questão também que eu gostaria de levantar com vocês é o fato de que, bom, quando os pais percebem que uma criança muito pequena, que um bebê está passando por um sofrimento, a gente não espera a criança sofrer por 3 anos para receber um diagnóstico. E isso a gente tem ainda no Brasil, e claro que tem no Japão, muitos profissionais da saúde que estão acostumados, que aprenderam assim, né? Então, que não há o que fazer com o bebê, com a criança pequena. A gente espera até 3 anos para ter o diagnóstico. Só que muitas vezes, de fato, né, um diagnóstico é uma coisa séria. Aqui no Japão, o diagnóstico marca a vida da pessoa, vai direcionar o que a pessoa vai ser. Porque uma vez com o diagnóstico e entrando numa escola especial, haverá limitações para a vida dessa pessoa, né? Agora, é importante que a gente saiba que os bebês também entram em sofrimento. E a gente não fica vendo o bebê sofrer sem fazer nada. Então, essa perspectiva de que a gente fica só esperando é uma perspectiva, digamos que ultrapassada, mas a intervenção precoce existe há muito tempo, né? Então, na verdade, eu não sei exatamente. Eu sei que há uma avaliação aqui no Japão, eu sei que há um acompanhamento, né? Mas talvez ele esteja muito apegado aos dados biológicos. Então, por exemplo, claro, toda criança vai, né, com alguns meses lá fazer os exames. Aqui no Japão isso é bem marcado. No Brasil também, né, tem a carteirinha da criança que ela vai mensalmente, avalia peso, altura, né, coisas assim. Só que quando a gente está falando de um sofrimento do bebê ou da formação psíquica
é algo além do que simplesmente os marcos biológicos, né? E no Brasil, a gente tem um trabalho muito interessante, que tem assim, se expandido muito nos últimos anos, que aqui no Japão a gente não tem. Então, lá no Brasil, a gente tem alguns grupos de psicanalistas trabalhando com a psicanálise de bebê e ajudando os profissionais da saúde a entender o que é essa formação psíquica desde que o bebê nasce. E como que isso pode ser percebido em alguns marcos, como, por exemplo, quando a criança vai receber a vacina. Então, na primeira vacina que a criança recebe, ela já tem uma certa estruturação psíquica. Então, nesse momento que o profissional de saúde vai dar a vacina, ele já tem condições de avaliar, simplesmente naquela ida, né, da mãe e da criança até o posto de saúde, avaliar se tem alguma coisa ali que pode ser um pouco preocupante, que chama atenção, né, se a pessoa precisa ir ser encaminhada para um outro espaço, né, para verificar. Se é preciso ter uma conversa com essa mãe, se está tudo bem, né, se ela está avaliando que está tudo bem ou não. Então, há um trabalho muito interessante de alguns grupos que têm sido contratados por municípios e feito essa capacitação, né, com trabalhadores de municípios inteiros. Então, por exemplo, lá em São Paulo, eu sei que o grupo do Travessias da Infância, né, que à frente está a Julieta Jerusalinski, fez capacitação. Ela percorre lá o Brasil inteiro, mas também tem um outro grupo que é o Langage, né, que estão falando disso, inclusive desenvolvendo algumas metodologias, né, mais simplificadas para avaliar isso. Deixa eu só ver aqui, então, o que vocês estão dizendo. Caterine, que tipo de limitações pode ter aqui no Japão, né? Já vou falar sobre isso, então. E a Iene. Bom, que tipo de limitações, né? Essa perspectiva da formação psíquica e de perceber ali no momento do contato com o bebê, né? Então, a partir da formação psíquica, parece que no Japão não há. Há mais esse marco biológico, né? Então, marcos muito claros, assim, por exemplo, a criança com tantos meses tem que ter tantos quilos, tem que ter tanto de altura, tem que, enfim, tem que falar algumas coisas, começa a falar de tal período, né? Agora, uma coisa que é muito sutil, então que a gente precisa estar atento e que, na verdade, os profissionais de saúde não fazem porque ainda não conhecem, né? Mas, por exemplo, a criança, na estruturação psíquica, de quando ela é muito pequena, ela passa por períodos muito importantes. Então, quando ela nasce, isso na psicanálise, gente, é uma introdução para depois a gente falar da cannabis, tá? Quando uma criança nasce, ela tá numa ligação muito forte com a mãe, né? Então, isso é uma coisa bastante importante. Toda a energia da mãe tá ligado ali no bebê, e o bebê precisa disso. Se o bebê não tem esse apoio materno, o bebê não é nada, né? Mas no começo, ele ainda não se comunica exatamente com a mãe. Então, é a mãe que tá vendo o que o bebê faz e dando sentido para aquilo. Então, o bebê se mexe, né? Na hora que a mãe vai se trocar, e a mãe fala, ai, que bonito, ele me quer, e não sei o quê, e vai dando esse sentido. Uma outra coisa importante é a forma como a mãe fala, né? A forma como a mãe mostra que está interessada no bebê. E essa língua que a mãe fala não é qualquer língua, é uma língua que na psicanálise a gente chama de lalang ou manhês, né? O manhês, que é essa língua da mãe, que é uma língua cheia de manha, cheia de, né, de contornos diferentes, do seu ritmo diferente. E é uma língua que vai enganchar o desejo do bebê. É a partir disso, dessa interação, que o bebê começa a prestar atenção e que ele percebe que ele é muita coisa para essa mãe, né? Que a mãe está interessada nele. E é assim que o bebê começa a se estruturar. E há um ponto muito importante. Então, nisso, né, nessa interação do mamar, do trocar, do mexer no corpo da criança, quando a criança nasce, ela ainda não é um sujeito, ela não tem uma constituição psíquica. Mas é a partir dessa interação que ela vai ganhando contorno e que ela vai se entendendo por alguém. Nisso, claro, né, que há a interação com o olhar, a interação com fala, né, com balbucios, com chamar a atenção da mãe. Mas há um ponto muito importante para a gente definir se é uma criança que está em risco ou não de autismo, que na psicanálise a gente chama de terceiro tempo pulsional,
que é quando a criança começa a fazer coisas para chamar a atenção dessa mãe. Então, não é simplesmente que a mãe faz algo e a criança olha, que tem troca de olhar. Não é simplesmente isso. É porque em muitos lugares a gente vê criança com risco de ser autista porque não olha para a mãe. Isso pode ser um indício também, claro que pode. Mas não é simplesmente isso. É a criança, num terceiro estágio, ela começa a se dar para a mãe, né? Então, nesse momento de trocar, de mexer com a criança, a mãe vira um pouquinho e a criança tá lá se dando para ela. A mãe tá mordendo a barriga da criança e a criança tá dando a barriga para a mãe, né? Esse terceiro que acaba fechando ali um momento muito importante da constituição psíquica. E nas crianças em risco de autismo, esse terceiro estágio não acontece. Então, pode até ser que tenha troca de olhar, pode ser que tenha balbucio, mas esse terceiro estágio não acontece. E aí, não é algo difícil de se perceber, né? Isso dá para perceber, então, em momentos muito, muito pontuais do cuidado até massificado, né? Então, no Brasil, a gente tem as vacinações, né? Então, nesse momento da vacinação, pode ser nessa vacinação, né, que tal dia vai todo mundo tomar a vacina. Os profissionais da saúde podem perceber isso e aí poder tomar algumas decisões a partir dessa percepção. Vou dar uma pausinha aqui para ler. A Iene. Na época, meu filho foi diagnosticado por 3 profissionais, psicólogo, neuropsiquiatra, se eu não me engano, e depois desses dois terem feito uma bateria de perguntas e observado ele. O tempo todo vem o psiquiatra para avaliar tudo que os 2 profissionais anteriores colocaram nesse questionário e dar o diagnóstico final. Bom, talvez, né, as outras pessoas também possam dizer isso, para ter, né, um pouco mais de cuidado. Com que idade que foi, Iene, que seu filho teve diagnóstico? Bom, então, assim, só para dizer para vocês que essa é uma perspectiva da psicanálise, que está de olho no que é a estruturação psíquica. De outro lado, a gente tem, então, as áreas mais biológicas percebendo isso de outra forma, né? Então, percebendo se a troca de olhar está atrasado na fala, como que é a marcha, como que é o andar, se andar na ponta dos pés, a motricidade, né? Como que a criança está. E isso, 2 a 3 meses? 2 anos e 3 meses. Bem novinho, né? Então, não esperaram. Mas, Iene, pode bem ser, é uma coisa importante, que provavelmente outros sinais apareceram antes disso. E aí que é importante de chegar. A partir de poucos meses, a gente consegue perceber se a criança está em sofrimento. E mesmo com meses, a gente pode fazer muita coisa, né? Pode ter uma dificuldade em passar por esses processos que eu falei, se a criança está passando por um sofrimento, ou se ela está passando por uma dor, ou se ela tem alguma coisa que os médicos não conseguiram identificar, né? Alguns estudos assim muito recentes já mostram pra gente que nessa interação da mãe e da criança, se alguma coisa sai fora do ritmo, pode ser algo complicador. E a criança, ela pode, né, uma das possibilidades, né, o autismo, ele não é uma causa única, ele não acontece porque tem um marcador biológico, a gente, enfim, são várias possibilidades. Então, uma das possibilidades, e eu gosto de usar esse exemplo porque eu acho que explica bem, é a criança que nasce com algum tipo de dor. Então, não é que ela tem o autismo porque ela nasceu com um problema que causa dor. Mas ela tem o autismo, ela pode desenvolver o autismo porque aquela dor a impede de estar em contato com o outro. Porque para você fazer esse processo de estruturação psíquica, você precisa estar bem, né? Esse processo é muito complexo, né? Embora pareça banal, é muito complexo. Então, assim, a criança precisa estar bem para estar em contato com a mãe, para perceber que a mãe fala daquele jeito, que ela quer o bebê, para ele se dar para a mãe, para chamar a atenção da mãe. As coisas precisam estar andando bem. E um bebê com dor não consegue fazer isso. Então, nessa perspectiva, o autismo, ele se instala, digamos assim, a partir da ausência desse contato com o outro, porque é uma recusa da mãe, uma recusa ao contato.
uma recusa, claro, por motivos, né, importantes da criança, mas uma recusa de estar nessa troca social, que é importantíssima para se estruturar. Então, a dor pode ser uma hipótese, mas podem ser outras hipóteses, como, por exemplo, claro, há mães que são mães e que depois passam por uma situação muito difícil, que pode ser por esse momento do luto de quando a criança nasce. A mãe, quando está grávida e ela está imaginando o que será o seu bebê, não corresponde ao momento do nascimento, não necessariamente. E outra, né? Você está com o bebê dentro de você e esse bebê sair, também tem algo que você perde. Então tem um processo de luto. É um processo de alegria, mas também tem uma perda, né? E algumas mulheres, claro, que vão vivenciar isso de forma diferente. Então, pode ser que aí nesse momento também tenha uma dificuldade da mãe. Isso vai fazer diferença para a criança. Mas pode ser também que a criança não esteja no ritmo da mãe, né? Isso é bastante interessante. Algumas últimas pesquisas mostravam isso. Que podia ser que acontecesse alguma coisa com a criança que ela meio que atrapalhasse o papel que a mãe desempenha. Então, a criança tá lá, a mãe tá esperando essa troca, né, que ela sempre viu com outras crianças, com essa troca que é intensa, né, da criança demandando tudo da mãe. E, de repente, o filho não é assim. É um filho muito quieto, é um filho que dorme muito, é um filho que não demanda. Por mais que a mãe faça, por mais que a mãe esteja empenhada em ter esse contato com a criança não corresponde. E isso acaba atrapalhando a mãe nesse papel tão importante que ela tem, né? Então, a mãe também começa a ficar ausente. Uma coisa interessante, muito interessante, numa pesquisa já de uns 20 ou 30 anos, acho que uns 30 anos da Itália, que avaliou essas crianças que depois foram diagnosticadas com autismo, avaliou de uma forma anterior, né, através dos vídeos caseiros, né? Então a criança teve o diagnóstico de autismo e aí alguns pesquisadores solicitaram para as famílias vídeos, desde que a criança nasceu, vídeos caseiros. E aí perceberam que a mãe fazia de tudo, que a criança, né, desviava o olhar, a criança não interagia, mas a mãe se esforçava muito para a criança, né, ter uma ligação com ela e tal, até o momento que a mãe não aguentava mais. Né? Isso virava algo tão angustiante para a mãe que a mãe desistia. E nesse momento, a mãe deixava de carregar a criança voltada para ela e passava a segurar a criança virada para frente. Então a mãe também passava a evitar esse contato com a criança. Né? Mas porque ela fez de tudo para tentar esse contato, mas algo não aconteceu ali. E aí nisso gera uma angústia tão grande para a mãe que a mãe também passa, né, a se comportar dessa forma. Então, ao lado do sofrimento de quem cuida, não há dúvidas, né? E há também o sofrimento do bebê. Então, o autismo ele está ligado com esse sofrimento. E se a gente percebe esse sofrimento desde muito cedo, a gente tem como fazer muita coisa. Inclusive, como evitar que o diagnóstico seja dado. Porque se a gente faz uma intervenção, né, nesse sentido de então, tentar descobrir o que tem de errado, né, que pode haver de errado com a criança, ou por que ela não está se enganchando nesse desejo da mãe, o que está acontecendo, na clínica psicanalítica com bebês, a gente faz um trabalho que pode evitar o diagnóstico de autismo. Então, essa é uma coisa importante. Uma outra coisa importante, famílias com crianças que têm diagnóstico de autismo têm uma chance muito maior de que os próximos filhos também tenham diagnóstico. Então, se uma vez, né, os profissionais de saúde sabem que a família tem uma criança com autismo, eles precisam estar muito mais atentos caso essa mãe venha engravidar novamente. Então, enfim, são algumas coisas que eu gostaria de falar para vocês, mas aqui no Japão eu sei que a perspectiva da psicanálise é muito reduzida, embora isso aconteça. No Brasil a gente tem muitos grupos falando sobre isso, como eu falei para vocês, estão difundindo isso na rede pública. A França, né, que é na verdade o berço dessa perspectiva, mas a Europa, Portugal, enfim, outros países também da Europa, tem muitos grupos de psicanalistas de bebês falando sobre o autismo. Fabiana, realmente, eu via esse sofrimento na minha filha, quando ela era bebê, e todo mundo me taxava de louca. Exatamente, essa é a questão, Fabiana, né? Porque as mães estão percebendo que há algo de errado e estão buscando por ajuda, estão tentando conversar, né? Estão buscando conselho, às vezes falam com um profissional da saúde,
E as pessoas falam, não, mas espere, é assim mesmo, né? Porque pode ser que seja, né, alguma coisa que seja o ritmo da criança, pode ser. Mas se a mãe começa a perceber que tem alguma coisa ali que está incomodando, que ela está angustiada, algo muito triste que pode acontecer a partir disso é essa mãe não ser acolhida, né? Não ser escutada, que de fato pode acontecer alguma coisa, esteja acontecendo alguma coisa com seu bebê, né? Então, Iene, isso não seria questão de genética também? Aí tem outra coisa importante, né? Primeiro, não há marcador biológico até agora para o autismo, assim como não há marcador biológico para nenhum sofrimento psíquico. Não há como a gente fazer um exame de DNA, um exame no cérebro, que vai falar, olha, apareceu isso daqui, então isso quer dizer, né, apareceu no DNA, está marcado que a criança tem autismo. Então, é autismo, não existe. Né? Até hoje, a gente não descobriu isso. Mas, claro que há várias pesquisas tentando fazer conexão de uma coisa com outra. E aí, a gente tem algumas coisas, inclusive, na área canábica, que hoje em dia alguns estudos estão dizendo que há uma diferença entre esse sistema endocannabinoide ou a produção de canabinoides, poderia haver, né, da produção de canabinoides interna de uma criança com autismo ou uma criança sem autismo, mas nada está concluído. E é importante aqui eu também dar um exemplo dos outros sofrimentos psíquicos, né, como por exemplo depressão, sei lá, ansiedade, psicose, né, que também não há marcador biológico e que em algum momento a gente esteve, né, a gente ainda está nesse momento de estar muito ligado ao que é a produção hormonal do cérebro, serotonina, etc. E que algumas pesquisas tentaram comprovar de que, por exemplo, diminuição de serotonina está ligado a uma determinada patologia. Mas isso também não está certo, né, porque esse aumento e diminuição desses hormônios, eles podem acontecer nas pessoas saudáveis também. Então, não justifica, né? Em alguns estudos isso ficou bastante claro. Então, também não está claro se a produção de endocannabinoides, para mais ou para menos, como que isso acontece numa pessoa saudável. A gente não tem essa comparação, né? Então, a gente precisa ainda ir muito devagar. Mas o que a gente sabe até agora é que o autismo pode acontecer por uma questão multifatorial e que não tem marcador biológico. Embora, né, o pessoal das neurociências, né, estão, claro, tem várias descobertas, né, tem muita coisa acontecendo. Tem um grupo de psicanalistas da França, né, que trabalha muito em conjunto com o pessoal das neurociências, e que eles estão cada vez mais convencidos de que há alguma coisa, que a criança nasceria com alguma questão neurológica, mas isso não tem nada confirmado. Tudo que eu via que ela fazia diferente, eu filmava. Esses vídeos ajudaram muito. Ah, que interessante, Fabiana. Muito legal. Eram várias crises de meltdown, estereotipias, ecolalias, o brincar não funcional. Então, e quando a gente encontra um profissional, né, que é bastante entendido nessa área, que pode fazer um bom diagnóstico, a partir, né, disso que a gente está conversando agora, esses vídeos são fundamentais, né, fundamentais. E muitas vezes, né, nesse momento que os pais, percebendo de que há alguma coisa que não vai bem com a criança, que ela está sofrendo, e pode encontrar um profissional desse, manda os vídeos, a intervenção fica, né, mais ágil, uma intervenção mais... enfim, dá para avaliar de que, de fato, a criança está em sofrimento, né? Então, esses vídeos são muito importantes. Bom, então, assim, um pouco é isso que eu queria pontuar para vocês nessa introdução, né, da questão do autismo, e dizer que essa perspectiva da psicanálise, né, a partir, então, de uma outra estrutura, né? A criança se estrutura de uma forma diferente porque ela não passa por um tempo da formação psíquica que é imprescindível para a criança se formar como as outras crianças, né? Ela vai se formar como uma criança que está dentro desse espectro autista, como a gente diz agora, a partir da psiquiatria, mas que na psicanálise poderia ser considerado como uma outra estrutura, né? Na psicanálise a gente trabalha com estruturas psíquicas, então a gente tem a neurose, psicose e perversão.
e que o autismo poderia ser uma outra estrutura, uma forma do sujeito ser no mundo que em algum momento rechaçou o contato com o outro. Uma vez a estrutura formada, não há como retroceder, mas uma vez que o sujeito passa por um sofrimento e que ele está às voltas com essa estrutura, né, ainda em formação, a gente tem como fazer algo. Por isso a importância de que se uma criança muito novinha, um bebê, der sinais de sofrimento, que a gente possa recorrer a um profissional que trabalhe com bebês. Né? Então, isso é bem importante. Boa noite. Bídoras Silvana. Karina. Mas se tiver alguém na família, tipo primos, o autismo pode ser genético? Até agora a gente não sabe, Karina. Até agora não sabe. Inclusive, há várias questões de epigenética. Então, epigenética também é uma questão interessante, que diz o seguinte: mesmo para problemas que são definidos por genética, não necessariamente aquilo vai se manifestar na pessoa, e o fato de se manifestar ou não também tem a ver com o ambiente. Então, não é simplesmente... A genética não seria determinante, né? Mas, vamos supor, a forma como está em contato com a família, o lugar que mora, como é acolhido no seu lugar, né? O país, se ela está... se passou, vamos supor, né? Por esse período de transição de um país e outro, enfim. A genética, ela sozinha não é muita coisa, né? É sempre um contexto maior. Então, o que é essa parte social, familiar, enfim. Então, isso tudo é levado em consideração. São os estudos da epigenética. Deixa eu ver aqui, eu fiz uma colinha para meio que estruturar a nossa conversa. Uma outra coisa que eu vou também sublinhar aqui rapidamente é o fato dessas mães, né, que passando por tudo isso, então deixam muita coisa de lado, muitas vezes deixam sua vida de lado para cuidar dos filhos, e que também não tem acolhimento, né, e que, enfim, isso faz toda a diferença quando tem lugares que podem acolher as crianças e acolher as mães, porque as mães, né, estão ali tentando... Aliás, as mães, né, as pessoas mais interessadas que eu vejo em entender, em pesquisar, são as mães dos autistas, né? Não estão conformadas de fato que seus filhos receberam esse diagnóstico e tentam ao máximo fazer alguma coisa. Então, e isso eu também não vi ainda no Japão. Não sei se alguém tem uma experiência diferente, mas até agora, do que eu ouvi, as mães, né, estiveram bastante sozinhas. Fabiana, eu acredito muito em gatilhos ambientais e a predisposição genética. Acho que pode haver mesmo, né, a predisposição genética. Agora, eu acho que esse momento, né, que a gente vem falar, então, do que é uma estruturação psíquica e a percepção do que é o sofrimento da criança, ele também é muito determinante, né? Determinante, assim, se a gente percebe isso, a gente tem como reverter, né? E saber disso nos diz que, então, a genética não vai definir, né? Então, a criança pode nascer com uma questão que a faz desviar do contato com o outro. Mas se a gente percebe isso, a gente tem como fazer uma intervenção. Então, nada está fechado. Até 3 anos, nada está fechado. A gente pode fazer muita coisa. Agora, depois dos 3 anos, aí a gente vai ter que lidar com essa estrutura psíquica que já está fechada. Claro que a gente pode fazer muita coisa para a criança não estar em sofrimento, mas a estrutura psíquica já está fechada. Então, 3 anos de idade é um marco fundamental para que a gente trabalhe antes disso. A Silvana, sim, eu estudo muito para ajudar meu filho, né, Silvana? Eu percebo mesmo que tem muita gente aí estudando. E ele, não, aqui só dão o diagnóstico e alguns lugares para levar a criança para fazer, acho que é OT e ST, mas eles focam só em desenvolver autonomia para a criança. Então, nisso o Japão é muito bom, né? Uma vez o diagnóstico dado, tem o subsídio do governo, né, do município, para dar um apoio para que as crianças tenham autonomia, né? Agora, fica um pouco de lado
a questão de como que a criança vai expressar ou vai ter uma terapêutica para lidar com o seu sofrimento. Isso é importantíssimo, né? No Brasil, a gente tem outro tipo de estrutura de apoio, que são os CAPs infantis, teoricamente, né? Tem acompanhamento com psicólogo, terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, assistente social. E além, né, pode haver também esse treino da autonomia, que é muito importante, com certeza, mas as crianças têm que ter um espaço que é para que elas possam se expressar psiquicamente. E isso faz toda a diferença, né? Quer dizer que a gente está lidando com o fato de que a criança passa por um sofrimento e a gente pode fazer algo com isso. Não é simplesmente engula seu sofrimento e vamos focar em como você tem que se comportar. O comportamento da criança nos comunica muita coisa, né? E comunica muito de que há um sofrimento. Então isso precisa ser escutado. Muitas vezes não é escutado. Fabiana, aqui só foca na autonomia e o emocional fica de lado. E não há suporte para a família, né, Iene? Márcia. Meu primo tem 50 anos e é japonês. Por muito tempo o diagnóstico dele não foi conclusivo. Não sei se por ignorância dos pais ou falha do sistema. Bom, mas dito isso, então, para mim foi só uma introdução, né, desse tema, uma introdução assim por cima, né, mas só para vocês entenderem de que lugar que eu tô falando, entendendo, pensando o autismo. Eu quero falar para vocês sobre a cannabis. Por quê? Cannabis vem sendo estudada desde a década de 60, né, após a proibição, mas está no mundo desde sempre, desde que os humanos são humanos, a cannabis está no mundo. E, inclusive, foi uma das primeiras plantas que a gente começou a manipular, né? Quando os seres humanos eram ainda coletavam comida, né? Sem plantar, né? Sem modificar a sua forma de sem produzir comida assim, né? Com as próprias mãos, mas pegavam frutas e caçavam animais. Quando a gente dá um passo, que a gente começa a entender que a gente pode fazer a nossa comida, plantar e ter esse controle, a cannabis é uma das primeiras plantas que a gente começa a manipular. Não para comer, né? Mas porque ela tem diversas utilidades, muitas utilidades. E a gente sabe disso por, né, escavações e por descobertas de cannabis junto com alguns fósseis. Então, assim, isso é uma coisa muito importante de se saber. Outra coisa é que no período Jomon, que é um período pré-histórico do Japão, que data de 10.000 a 3.000 anos antes de Cristo, a gente já sabe que a cannabis estava presente e que ela era usada tanto para artesanato, né, como a sua fibra, mas também pelo seu aspecto terapêutico. E que a gente tem na medicina chinesa, catalogado em livros de fármacos, a cannabis. Então, a gente usou muito, muito a cannabis para epilepsia, para enjoo, para asma, para várias doenças, até a sua proibição, né? Aqui no Japão, essa proibição aconteceu depois da Segunda Guerra Mundial, por imposição dos Estados Unidos, e a gente tinha diversas fazendas de cânhamo aqui no Japão, e que do dia para a noite foram acabadas, e as famílias que viviam, né, dessas plantações ficaram sem nada. Isso porque havia um interesse econômico do Japão para que acabasse a fibra de cânhamo, para que o mercado se abrisse para a fibra sintética, que é o nylon. Mas claro, né, a gente já conversa sobre o que é essa cultura da cannabis aqui no Japão, inclusive, né, no grupo lá da cannabis, nosso grupo que a gente tem no Facebook, né, a gente estava falando sobre o que é a representação da cannabis, da folha de cannabis na cultura, de um desenho geométrico super comum, né, e tradicional aqui no Japão, mas que muita gente não sabe, né? Deixa eu só ver aqui as perguntas de vocês. Ida, o neurologista Dr. Cícero Coimbra faz uma relação de deficiência de vitamina D com autismo. Vitamina D é questão do intestino, as inflamações derivadas de lactose ou de glúten. São várias hipóteses que existem, mas nenhuma comprovada unicamente como, bom, isso provoca autismo. A própria questão da vacina, né? Nada está comprovado. Então, como falei no começo, diz de algo multifatorial, mas que para a psicanálise diz principalmente
de rechaçar o contato com o outro. Então, algo acontece para que a criança evite o outro. Mas o autismo, ele se configura por conta desse afastamento do outro materno, inicialmente, ou de quem faz o papel da maternagem, não precisa ser a mãe, né? Muitas crianças que têm esse primeiro contato da maternagem, que é uma outra pessoa fazendo esse papel. Mas que, então, alguma coisa acontece. Então, pode ser por uma questão de saúde, pode ter uma questão genética, neurológica, de inflamação neuronal, pode ter uma questão do próprio sistema... fugiu a palavra agora. Sistema de defesa do corpo, esqueci o nome. Imunológico, sistema imunológico, uma questão do sistema imunológico, do intestino, né, por uma alergia alimentar, pode ser muita coisa. Mas para a psicanálise, então, tem essa questão prévia, que a gente não sabe o que é, que pode ser muita coisa, e que pode ser, inclusive, por uma dificuldade de interação do agente da maternagem com a criança. E a partir disso, a criança passa a evitar o outro, e passa a evitar de forma intensa, né? Com o olhar, não tem evocação a partir da voz, não tem a tentativa de se comunicar, nem com fala, nem com gestos, nem com pedidos, nada. Então, é isso que faz a criança não passar por um momento primordial de estruturação psíquica e faz ela ficar nesse período, digamos assim, né? Então, para a psicanálise é isso. Agora, a cannabis, ela tem o seu papel no corpo inteiro, né? Então, ela não está agindo localmente. Por exemplo, você falar, pode ter a ver com a questão intestinal. Então, pode ter uma inflamação por conta de glúten. Tira o glúten. Não é porque tirou o glúten que a criança vai automaticamente melhorar. Tem alguns casos que sim, porque de fato, tem crianças que têm intolerância ao glúten, isso não foi identificado, a criança passava por dor, diarreia, etc. A partir do momento que retira o glúten, ela melhora, ela está também mais disponível para ter contato com os outros, né? Isso pode acontecer. Mas não são todos os casos, né? Agora, a cannabis, por outro lado, ela vai agir no corpo inteiro. Ela não vai agir de forma localizada, mas ela vai agir no sistema imunológico, ela vai regular, ela vai diminuir a inflamação, ela vai agir na dinâmica dos neurônios, ela é neuromoduladora, ela também pode diminuir a inflamação neuronal, enfim. Da mesma forma que a gente está falando que o autismo ele é multifatorial, a cannabis no nosso corpo também age de forma multifatorial, vamos pensar assim. Né? Tem uma questão, então, orgânica, que a cannabis pode auxiliar muito na questão, a partir dessa questão orgânica, auxiliar na questão psíquica. Porque uma vez que ela consegue regular algumas coisas do corpo, a criança pode estar mais disponível para as trocas com o outro, para as trocas sociais. E aí tem alguns estudos que eu resolvi trazer aqui, para alguns estudos científicos, né, para a gente poder refletir um pouquinho o que é que se tem falado, o que é que se tem estudado. Não existem tantos estudos científicos assim com relação a cannabis e autismo, existe mais para outros campos, mas os estudos que existem já nos dão alguma base, inclusive tem um estudo brasileiro bem interessante. Assim, de forma geral, né, a gente já vem conversando sobre cannabis aqui há algum tempo, mas é importante que vocês entendam isso, então, que a gente tem um sistema interno de produção de canabinoides. Nós produzimos canabinoides, né? Só que esse sistema pode estar em deficiência, pode estar precisando de mais canabinoides diante de um processo inflamatório do corpo. E esse mesmo sistema, ele responde aos canabinoides das plantas, né? Então, o que a cannabis produz são os fitocannabinoides. Mas é interessante saber que não é só a cannabis que produz fitocannabinoides. Existem outras plantas que também produzem, mas são plantas menos estudadas. Então, uma vez que a gente começa a receber canabinoides externos, ele não vai agir numa coisa só. Porque o nosso sistema endocannabinoide, ele faz meio que uma integração de todos os outros nossos sistemas. Eu sempre digo, né, que eu gosto de fazer essa comparação, que é como se fosse o maestro interno que a gente tem. Ele vai dar o ritmo de como que o nosso corpo, de forma geral, vai funcionar. Então, uma vez que a gente introduz a cannabis, né, para quem quer que seja, ela vai funcionar no nosso corpo como um todo, né, na nossa complexidade de funcionar, ainda que seja
pensando numa questão orgânica. Mas é claro que a gente vai ter resultados para além do orgânico. Então, para vocês entenderem, né, que diferente do que pode ser um remédio alopático, se uma criança está com agressividade ou está com insônia e o médico passa um remédio alopático e que isso vai agir numa coisa muito central, né, muito específica, num processo muito específico. A cannabis não, a cannabis vai agir no nosso corpo enquanto um todo. E quanto mais canabinoides a gente tem nos produtos derivados da cannabis, maior que esse trabalho seja mais completo, maior a chance de que esse trabalho seja mais completo. Porque quanto mais canabinoides, mais eles interagem entre si e o seu produto, no final, é mais do que a soma de cada componente, né? Nessa interação, eles produzem muito mais efeitos do que os canabinoides sozinhos. Então, por isso que a gente sempre recomenda produtos que não sejam isolados, mas que sejam pelo menos broad spectrum, né? Que é aqui no Japão, por exemplo, o óleo broad spectrum, que tem vários canabinoides, com exceção do THC. Deixa eu ver aqui. A Iene. A Márcia, 50 anos atrás, o conceito de autismo era outra coisa, lamentavelmente. A gente nem... Né, 50 anos atrás, as crianças que tinham autismo não recebiam esse diagnóstico. E no Brasil, pelo menos, elas eram presas em hospitais psiquiátricos. A gente tem várias fotos terríveis de alas inteiras de 100 crianças jogadas dentro de alas psiquiátricas, amarradas à cama ou a grades, né? Porque era... Para muitas pessoas, né, era isso que se tinha a fazer. E essas crianças cresceram abandonadas dentro de hospitais psiquiátricos e sem apoio, sem terapêutica, né, porque um hospital psiquiátrico no Brasil, há 50 anos atrás, era só um depósito de pessoas. E por conta da própria institucionalização, tiveram sequelas da institucionalização. Então, além de estarem, né, passando por esse processo de estarem, talvez, com autismo, ainda passaram pelo processo de institucionalização e de hipermedicalização e tiveram vidas terríveis, né? Uma história muito lamentável do Brasil, mas do mundo, de forma geral. Vamos para os estudos. Eu vou falar, então, primeiro do estudo brasileiro. É de um artigo científico de 2019, e o nome do artigo é Efeitos do extrato de cannabis sativa enriquecido com CBD nos sintomas de transtorno do espectro autista, um estudo observacional de 18 pacientes. Então, esse estudo foi feito no Brasil, com 18 pacientes com diagnóstico de autismo, e eles receberam um produto de cannabis em cápsula, numa proporção de CBD e THC de 75:1. Então, uma coisa importante, os estudos de autismo, eles sempre trabalham com uma proporção de THC, uma proporção que é menor do que a proporção de CBD. E a gente sabe, tanto por esses estudos, quanto pela prática clínica, pela observação clínica, de que baixas doses de THC trazem resultados muito melhores para as crianças. No entanto, pela prática clínica, a gente também sabe que pode ser mais difícil de achar a dose ideal em produtos que têm THC do que com produtos que sejam só o CBD. Com THC, a gente pode ter um pouco mais de efeitos adversos, que via de regra são temporários, né? É até o momento da criança se adaptar a esses canabinoides. O THC, né, ele produz um pouco mais de efeito adverso no começo, mas depois ele é muito mais potente também, como efeito calmante, né? Para a criança também, em alguns momentos, estar mais centrada, ficar mais calma, para diminuir a ansiedade, mas tem esse período de adaptação. Então, nesse estudo do Brasil, né, a cápsula que tinha o óleo tinha uma proporção de CBD de 75:1 de THC. Então, bem mais CBD do que THC, mas tinha THC. Dos 18 participantes, 15 continuaram o tratamento. Desses 15, 5 também tinham epilepsia. E de todos esses, teve um caso que não teve nenhuma melhora.
Então, não quer dizer, né, diferente do que às vezes tem muita propaganda na internet, que via de regra quer vender produto de cannabis, e que vem com uma propaganda como se fosse milagrosa. Então, não é assim. Não quer dizer que todo mundo que vai tomar cannabis, que vai servir para todo mundo. E não quer dizer também que a partir do momento que você começar a tomar, que tudo vai mudar. Então, via de regra, há crianças que, né, a gente vê relatos, claro, de criança que estava fazendo um uso de CBD, por exemplo, de repente pegou um óleo que tinha um pouco de THC e isso foi muito diferente. A criança ficou super calma e tal. Mas, via de regra, há um período de adaptação ao produto da cannabis. E não é milagroso, né? Então, é importante a gente deixar isso bem claro, porque pode ser que para algumas pessoas não sirva. Tem sempre essa questão. Muito bem. Nesse estudo, por conta dos efeitos adversos, 3 pacientes interromperam o uso. Não deu certo, eles tiveram uma piora e resolveram não continuar. Então, também tem isso. Os outros que continuaram, após de 6 a 9 meses de tratamento, a maioria dos pacientes apresentou uma grande melhora em 8 categorias, que foram o TDAH, ou hiperatividade, distúrbio de comportamento, déficits motores, déficit de autonomia, déficit de comunicação e interação social, déficit cognitivo e distúrbio do sono e convulsão. Então, para a maior parte desses pacientes, né, num tratamento de 6 a 9 meses, essas áreas tiveram uma melhora muito grande. Os efeitos adversos mais relatados foram leves e para aqueles que tinham convulsão, tiveram uma melhora bem significativa. Além da convulsão, né, também tiveram melhoras significativas aqueles que apresentavam transtorno de déficit de atenção, hiperatividade, distúrbio do sono, déficit de comunicação e interação social. Então, olha que interessante, né? Também posso retomar aquilo que eu falei para vocês no começo. Uma criança que não está bem fisicamente tem muita dificuldade de ter contato com o outro. Assim como a gente mesmo. Se a gente estiver sentindo uma dor ou algum desconforto muito grande, como que a gente vai interagir com as pessoas, né? E aí, lembrando, então, que é na interação com as pessoas que a criança se faz. É assim que ela se constitui psiquicamente. Se num momento decisivo ela não consegue ter essa interação, ela vai ficar prejudicada, né? E vai receber um diagnóstico. 10 dos 15 pacientes faziam uso de outros medicamentos e 9 mantiveram a melhora, mesmo com a redução do medicamento alopático ou com a retirada deles. Então, 9 crianças faziam, né? E entre esses medicamentos, tinham crianças que usavam 3, 4 medicamentos e sempre tinha um antipsicótico no meio. Então, começaram a fazer o uso da cannabis, conseguiram reduzir a medicação alopática e mesmo depois dela retirada totalmente, a melhora permaneceu. Nesse estudo, eles usaram uma marca chamada CBD-RX, que ela é do Colorado, em formato de cápsula de 25 ou 50 miligramas de CBD e de 0,3 ou 0,6 miligramas de THC. O ajuste da dose foi feito intensamente no primeiro mês e nos outros 150 dias foram feitos de forma mais esparsa, mas sempre teve ajuste de dose. Os efeitos indesejados foram sonolência, irritabilidade, diarreia, aumento de apetite, vermelhidão nos olhos, aumento da temperatura corporal, mas todos esses efeitos foram leves e ou transitórios. Mesmo que não tenha sido leve, foram efeitos só no momento de adaptação. Os pacientes que tiveram efeitos colaterais mais relevantes foram os pacientes que estavam recebendo outro tipo de medicação. E entre as medicações, eles estavam tomando clomipramina, periciazina, risperidona, prometazina,
valproato de sódio, entre outros medicamentos psiquiátricos. Então, assim, se a criança está tomando uma medicação psiquiátrica e começa a usar a cannabis, há interação. E isso pode facilitar a ter efeito colateral, efeito adverso. Mas há como ajustar a dose e há como ir diminuindo essa medicação alopática. Lembrando que as medicações alopáticas têm efeitos adversos muito, muito piores do que os efeitos da cannabis, né? Os efeitos das medicações psiquiátricas vão de abstinência a ideação suicida, né? Lembrando disso. Da cannabis vai de irritabilidade, talvez transitoriamente de um aumento de agressividade, mas de resto, aumento de apetite, sonolência, enfim, talvez boca seca, né? Nada que não dê pra gente contornar, e mesmo assim, geralmente são transitórios, é o momento da adaptação. E também, na verdade, lembrando que o fato da criança desenvolver esses efeitos colaterais também pode ter muito a ver com a forma como a gente introduz a cannabis, né? Então, lembrando, tem sempre que ser com dose muito baixa, dando tempo para o corpo ir entendendo o que são esses canabinoides e assimilando, e aí a gente vai aumentando as doses de forma devagar, até chegar numa dose ótima, né? Numa dose ideal. Outra coisa importante, não quer dizer que mais seja melhor. Os efeitos da cannabis, ele é definido como um gráfico em formato de U. Então, eu tenho um problema, eu vou aumentando a dose, e isso vai fazendo mais efeito bom, né? Vai melhorando, vai fazendo efeito bom, até chegar num pico. Passando dessa dose, ela começa a diminuir, os efeitos começam a diminuir. Então, não é porque é mais que é melhor, que vai sarar melhor, que vai ter mais efeito. Passando da dose ótima, né, dessa prescrição ideal, digamos assim, a dose, mesmo que alta, começa a deixar de fazer efeito. Então, isso é importante de entender também. Por isso que a gente vai devagar para entender como que o corpo está respondendo. Porque no momento que a gente fala, bom, aqui tá legal, a gente para, né? Ou se continuou e fala, nossa, mas agora piorou, volta para a dose anterior, tá? Bom, esse é um estudo bem importante do Brasil, ele é recente, né, de 2009, e a gente tem outros estudos de Israel. Israel é um dos principais países a fazer pesquisa com cannabis, porque lá não teve esse período de proibição das pesquisas que todo o resto do mundo passou, né? Então, no Brasil, a gente começou também pesquisa junto com Israel, né? Temos dois nomes importantes do Brasil, que foi o professor Elisaldo Carlini, e em Israel, que é o professor Rafael Meshulam, que está vivo, ainda faz pesquisa. São os dois grandes nomes, né, da cannabis no mundo. E quando o professor Carlini começou lá no laboratório da Unifesp, ele entrou em contato com o professor Meshulam lá em Israel, fizeram pesquisas juntos, mas no Brasil ele teve que interromper, porque a cannabis foi proibida, e nem mesmo para pesquisa, enquanto lá em Israel as pesquisas continuaram. Então, todo esse período de proibição, né, que o Brasil ainda vive, é dificílimo você ter uma aprovação de uso da cannabis para pesquisa científica. Lá em Israel isso continuou, então as pesquisas avançaram muito mais porque puderam fazer pesquisa, né? Então, a gente tem pesquisas também interessantes em Israel. Eu vou falar aqui de mais uma, né? Porque daqui a pouco já é 10 horas. Se vocês quiserem ir mandando pergunta, alguma coisa, podem mandar. Eu dou uma pausinha aqui e vou lendo, tá? Deixa eu ver aqui. Eu vou pegar essa pesquisa aqui, que ela é de... A pesquisa foi com 188 pacientes, todos com diagnóstico de transtorno do espectro autista e tratados com óleo de cannabis a 1,5% de THC e 30% de CBD. Então, isso com uma dose muito mais alta. E acompanhou 93 pais e 155 participantes por 6 meses. Desse total, 1/3 dos participantes relataram melhoras significativas. Então, veja, 1/3, né? 1/3 teve melhora muito boa. Os efeitos colaterais foram sentidos por 25% dos pacientes. Então, vejam que é alguma coisa
comum. Quando a gente trabalha com óleo de CBD que tem THC, o efeito colateral tem uma chance maior de aparecer. Isso por experiência da clínica. E aí, nesse estudo aqui, né, os principais efeitos colaterais foram agitação, sonolência e efeitos psicoativos. Foram os mais comuns. Então, esse estudo é de 2019 e ele se chama Experiência de Vida Real do Tratamento com Cannabis Medicinal no Autismo, Análise de Segurança e Eficácia, 2009. Fabiana, quais as marcas você indica para crianças? Fabiana, tem algumas que eu indico, né? Eu indico as marcas que a gente consegue ter referência de laboratório, ter análise. Por uma pesquisa, a gente pode ver que são marcas que já estão no mercado há algum tempo, que são marcas que têm uma confiabilidade, digamos assim. Então, não vou citar exatamente as marcas, mas porque assim, existem muitas marcas. O ideal é que vocês tenham subsídios para poder fazer a pesquisa de vocês, né? Porque vocês podem fazer uma escolha que, inclusive, pode incluir a questão financeira, porque o óleo de cannabis não é barato. Então, vocês precisam ter esse embasamento para saber o que procurar. Óleos Broad Spectrum, né? Ou Full Spectrum. Aqui no Japão, né, na verdade, a possibilidade é o Broad Spectrum, mas a gente sabe que tem marcas que vendem full. Quanto mais canabinoides, melhor. Uma marca que apresente, que fale qual que é o seu processo de extração, que dê informação, né, de como que esse processo acontece, que mostre as análises laboratoriais. Nem sempre elas estão disponíveis no site, mas uma marca que, quando você entra em contato e fala, bom, eu gostaria de saber, vocês têm análise dos produtos, vocês podem me enviar, seja uma marca que envie, né, que responda as dúvidas, e assim, faça uma pesquisa de quanto tempo essa marca está no mercado, onde que ela pega o material, né, onde que ela planta, onde que é a produção, enfim, tudo isso conta, né. Tem marcas que estão há mais tempo no mercado, que a gente sabe que são bem confiáveis, tem marcas que são mais novas, não necessariamente por isso também, né, elas são ruins, mas é necessário que a gente tenha algumas informações. E a partir de que idade uma criança poderia fazer uso do CBD Full ou Broad Spectrum? Essa é uma pergunta que a gente não tem uma resposta. Havia um receio de oferecer o óleo para crianças muito pequenas. E justamente por isso a gente não tem muita pesquisa, né? Porque, enfim, envolvendo criança, a gente não sabe exatamente o que pode acontecer. Mas existem alguns casos clínicos. Em Israel tem um caso importante de uma família com uma criança muito pequena e que passava por crises de epilepsia e que eles conseguiram um tratamento. Então, uma criança de 1 ano de idade, por exemplo, né? Não quer dizer que isso seja para qualquer criança. Precisa ser muito bem avaliado, precisa ser muito bem avaliado pelo que a criança está passando, né? E se isso realmente é necessário. Como eu falei para vocês, a intervenção em psicanálise não necessariamente precisa de uma intervenção medicamentosa. Às vezes precisa, às vezes não. Então, precisa de uma avaliação, mas não tem uma idade específica. Inclusive, há estudos, né? Sempre se falou muito mal de mulheres grávidas que faziam uso de cannabis. Vários estudos associaram com baixa de peso, criança nascendo, né, muito pequena, com depois alguma dificuldade depois do nascimento e tal. No entanto, essas pesquisas, né, pegaram mulheres que associavam a cannabis com outras drogas, como por exemplo o álcool. Então, eram pessoas que estavam fazendo um uso abusivo de drogas, né? Mas em lugares do mundo onde a cannabis era feito um uso mais ritualístico, um uso mais voltado com questões culturais, não de abuso, e que não era associado com outras drogas, as crianças nasceram super saudáveis. Então, inclusive, a gente já coloca isso em contestação, né? Uma mulher que está grávida e que passa por muito enjoo, ela pode fazer uso do CBD para diminuir esse enjoo, sem o risco da criança sofrer alguma alteração, alguma interferência no seu desenvolvimento. Então,
mesmo nesse processo, né, de quando a criança está sendo gestada, a gente já tem estudos apontando de que não há problema fazer uso do CBD, desde que não associado com outras drogas. E, inclusive, também já sabemos, né, como a gente produz endocannabinoides, né, temos os nossos canabinoides, o leite materno é rico em endocannabinoides. E é justamente esse leite que vai ajudar a formar o sistema imunológico da criança. Então, a criança precisa de canabinoides, né? Agora precisa avaliar até que ponto precisa de acrescentar fitocannabinoides. Iene, se quiser, depois te mando inbox as 2 marcas que já usei com meu filho. Né? Tá respondendo pra Fabiana, né, Fabiana? Karina, eu tenho 2 filhos, 7 e 5 anos com autismo e uso CBD. Do CBD no de 7 anos que tem TEA e TDAH. O de 5 anos, o nível do autismo é muito leve, CD. Posso usar o CBD no pequeno também? Aí você, enfim, acho que precisa avaliar, Karina, para o quê? Né? Qual que é a questão? Né? Tudo bem, tem o autismo. Qual que é a questão? Não tem, assim, uma... casos que a gente possa dizer assim, bom, nisso aqui você não dá. A questão acho que é sempre aquela, né? Começar sempre com poucas gotas para avaliar como que ele responde. Então, como que o sistema canabinoide dele vai receber. E aí, enfim, você vai precisar estar atenta a ver isso, começando sempre com um pouquinho, né? Para ver se ele tem algum ganho, né? Ou se, como as próprias pesquisas apontaram, também pode haver casos que não dão certo. Então, sempre se atentar a isso. De forma geral, bem geral, a gente não tem, a não ser que tenha alguma alergia ou alguma intolerância, não há casos que a gente fale, bom, não use. Né? Mesmo para pessoas que não têm uma questão, uma patologia, hoje em dia se usa muito os produtos da cannabis para dormir, por exemplo, né? Para ter um sono mais que recupere melhor, um sono mais profundo, que no dia seguinte você sente que dormiu e está descansado, para pegar no sono um pouco mais fácil. Né? Hoje em dia a gente trabalha tanto, celular, tela, milhares de coisas na cabeça, então para conseguir desligar um pouco melhor, um pouco mais rápido das coisas do dia a dia, para fortalecer o sistema imunológico, para prevenção de Covid. Né? Eu acho que a questão é mais como que você fará o uso e que tipo de óleo você vai usar. E ele, entendo, era uma necessidade muito grande por causa da epilepsia. Fabiana, te agradece. Karine, ele é Karina, Asperger, mas o problema com ele é transtorno alimentar. Então, a gente sabe, assim, a cannabis, ela mexe bastante com a questão alimentar, lembrando que o THC, ele, né, em produtos com maior nível de THC, vai dar mais fome, e é justamente aí que as pessoas que têm algum problema com câncer, que fazem quimioterapia e perdem a fome, se beneficiam muito do THC, e que o CBD tende a diminuir a fome. Inclusive, algumas pessoas já começam a falar do uso para emagrecer. Asperger também tem sido bastante usado, cannabis. Esses dias, né, apareceram várias pesquisas na internet, porque foi o dia, né, da pessoa com Asperger. Tem estudos científicos também que mostram melhora. Então, enfim, novamente eu acho que é isso. Precisa pensar certinho como que é a administração, qual que é o óleo, qual que é o seu propósito e verificando como que ele responde. Gente, já são 9h55, né? Karina, mas no Japão é proibido o THC. Então, Karina, no Japão é proibido o THC. Então, agora vamos conversar de uma outra parte, né? Há uma legislação bastante severa no Japão, das mais severas do mundo. A gente sempre conversa sobre isso aqui. Pela legislação, só pode produtos feitos de sementes ou caule
da cannabis, e isso acaba tirando os produtos mais terapêuticos, que são geralmente feitos com as flores. As flores da cannabis é onde mais tem resina, né? É a riqueza da planta está nas flores. E a gente não pode ter acesso a esses produtos. Nos outros países, como né, Estados Unidos e Canadá, mas também na Europa, a gente tem alguns produtos, né, de venda mais comum que permite até 0,2 ou 0,3% de THC. Produtos que são, né, com 1 para 1, por exemplo, metade THC e metade CBD, são produtos recomendados só por médicos. São produtos bem fortes, né, inclusive pode dar efeitos psicoativos, e são usados para casos bem específicos, como por exemplo câncer. Então, aqui no Japão, a gente tem essa especificidade de que não pode THC. No entanto, algumas empresas têm vendido produto full spectrum. E eu fico pensando que pode estar havendo um maior relaxamento do governo com relação a isso. Mas no site do Ministério do Trabalho, Saúde e Bem-Estar, eu descobri esses dias que há uma página testando alguns óleos. Então, como a venda tem sido bem difundida, né, a gente tem muitas marcas agora, eles começaram a testar algumas marcas. E aí, então, tem uma página específica lá do Ministério que fala de um outro. São poucos produtos, né? Então, acho que uns 3 produtos, mais ou menos, que falaram, olha, a gente testou esse produto e vimos que tinha um pouquinho de THC, então esse produto não pode. Então, retiraram do mercado. Mas tem, sim, alguns fabricantes famosos, inclusive, algumas marcas bem reconhecidas nos Estados Unidos, Europa, que têm vendido o óleo aqui no Japão e que tem um pouquinho de THC, né? Sempre nesse padrão, ou até 0,2 ou até 0,3. E os óleos têm um efeito bem diferente. Como eu falei para vocês no começo, né? Ele dá um efeito adverso transitório no começo. Ele é um pouquinho mais difícil de achar a dose ideal, mas no momento que se acha, o efeito é muito melhor, nos casos de autismo, do que só o CBD. O CBD, então, né, ele tem uma margem de segurança, digamos assim, porque tem menos efeitos colaterais, é mais fácil de achar a dose, bem mais fácil de achar a dose, mas ele é mais limitado, tem um efeito mais limitado. Então, assim, por cima é isso. Vocês têm mais alguma pergunta? Eu falei um monte hoje, né? A gente passou desde as questões mais críticas, do diagnóstico, da imigração, para chegar até da psicanálise, para chegar até o CBD. Acho que tá na nossa hora, né? Tá vendo que o pessoal tá indo embora também. Bom, se alguém tiver ainda mais alguma pergunta, a gente vai encerrando, né? São 10 horas. Então, eu queria dizer para vocês de que no autismo, né, a partir de 3 anos, a gente tem uma possibilidade menor de trabalhar, mas que a cannabis tem sido de muita ajuda, né? Tem feito um efeito que a gente não consegue de outra forma, porque os remédios psiquiátricos, eles pode ser que em algum momento seja necessário, pode ser que tenha algum ganho, mas ele tem, por um longo período, ele provoca muitos efeitos colaterais, muita iatrogenia, né? Ele provoca outros problemas que não estavam previstos, que não fazem parte do curso da psicopatologia, né? São problemas derivados do próprio uso da medicação psiquiátrica. E são problemas que podem ser bem graves, né? Então, lembrando mais uma vez, os óleos de cannabis não causam o problema da abstinência, têm efeitos colaterais leves, nem se comparam com os efeitos das medicações psiquiátricas, não há problema em descontinuação, né? Que no caso de medicação psiquiátrica, vai ter que fazer um desmame, e esse desmame tem que demorar bastante para que o cérebro retorne ao seu funcionamento normal. Mesmo assim, ainda pode ter uma tal de uma síndrome de abstinência.
de que várias pessoas têm relatado que tiraram o remédio psiquiátrico, estavam bem, e depois de 2, 3 meses passaram a ter uma crise de abstinência fortíssima, inclusive com delírios, de ação suicida, né? Por conta do uso da medicação psiquiátrica. Então, e no caso da criança, né, isso é de se preocupar muito mais, porque criança que está em formação, né, inclusive orgânica, ser submetido a uma alteração orgânica externa por conta da medicação é algo que pode ser bastante grave. Então, acho que a cannabis é uma possibilidade. Não descarta de forma alguma o acompanhamento, né, seja de psicólogo. Importantíssimo que a criança em sofrimento psíquico, né, seja o autismo, seja outro sofrimento, esteja em acompanhamento com psicólogo, porque só o treinamento para autonomia, né, ele não está trabalhando as questões internas, não está trabalhando para diminuir esse sofrimento. Então, é importantíssimo que tenha esse acompanhamento. Então, cannabis é uma das estratégias. Não vai ser milagroso, pode ter muito efeito, mas vai precisar de uma fase de adaptação. Para uma outra pessoa pode ser que tenha um efeito assim, né? Que pareça milagroso, mas isso é um pouco raro. Então, estejam atentos também às propagandas, né? Que se vendem assim. E se forem procurar a cannabis, principalmente para criança, procurem também um profissional que possam orientá-los. Porque há várias questões que estão envolvidas aí, desde da escolha do óleo até a forma de usar. Deixa eu só ler então. Então, Fabiana está agradecendo. Karina, meu filho toma medicação psiquiátrica, Stratera. E com meio ano de tratamento de cannabis, vi muita melhora e tentei tirar a medicação psiquiátrica e ele teve muita crise. Então, medicação psiquiátrica não se tira de qualquer jeito, né? A chance de ter uma crise é muito grande e isso acontece porque o cérebro passou a funcionar de um jeito anormal, digamos assim. Quanto mais tempo uma pessoa está submetida ao remédio psiquiátrico, menos o cérebro se lembra de como que é o funcionamento normal. Então, por isso que tem que demorar bastante tempo, tem que tirar muito devagar, mais devagar do que o que está escrito nas bulas, né? Isso já é uma crítica dos próprios psiquiatras de que o que é recomendado não dá conta. Tem que ser muito lento e demorar meses mesmo. Tá? Gente, obrigada pela conversa de hoje. 10 horas, acho que foi. Extrapolamos todos os horários de todas as lives que já fizemos, mas é um assunto muito complexo, esse do autismo, e um assunto que eu me interesso bastante. Estou à disposição, caso vocês tenham alguma dúvida, e também lembrando que esse acompanhamento do uso da cannabis para crianças é um acompanhamento que eu faço através do Amai Institute, um acompanhamento que dura alguns meses, né, até a gente chegar a uma dose ideal, e que vai desde dessa titulação, né, da titulação da dose, até a compra, a escolha do óleo, etc. Enfim, uma questão bastante complexa e espero que se vocês optarem pela cannabis, que eu acho que é uma boa ferramenta, que vocês possam procurar algum profissional, seja aqui no Japão, seja no Brasil, né? Muito obrigada, gente, e até a próxima. Quem ainda não faz parte do grupo do Facebook, procurem a gente, que é o CBD/Cannabis Medicinal no Japão, e a próxima live a gente também vai definir por lá, através de enquete. Tá bom? Boa noite, bom dia no Brasil, se tiver alguém assistindo, e até a próxima.